profissão de fé de 3 jovens da nossa comunidade, a Lara, o Leonardo e a Mariana. Estes 3 jovens representam todos aqueles que ao longo dos anos de catequese foram descobrindo o amor de Deus. A fé não nasce de um único momento. Constrói-se todos os dias através das nossas escolhas, dos nossos gestos e do nosso encontro com Deus e com os outros. A profissão de fé não é uma meta, mas um novo começo. A caminhada na fé destes jovens foi feita com amor, esperança, perdão, amizade, serviço, partilha, gratidão, paz e confiança. Por isso, cada um deles aproxima-se agora do altar a percorrer simbolicamente a sua caminhada na fé, juntamente com a comunidade, e entregando um símbolo que representa o seu compromisso. Trago a Bíblia porque nela encontramos a Palavra de Deus, que ilumina o nosso caminho e nos ensina a viver com amor e esperança. Escolho escutar a Palavra de Deus e caminhar com fé. Trago esta vela porque Jesus é a luz do mundo. Queremos que essa luz nos acompanhe e nos ajude a ser o sinal de paz e de bondade. Escolho ser sinal de esperança e levar a luz de Cristo aos outros. Trago esta cruz porque ela representa o amor infinito de Jesus por todos nós. Queremos que Cristo seja sempre o centro da nossa vida. Escolho viver no amor de Jesus todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos, a esta nossa celebração festiva em honra de São Pedro e esta celebração da profissão de fé da Mariana, da Lara e do Leonardo. Vamos celebrar a Eucaristia e celebrar a nossa fé. E para melhor celebrarmos a nossa fé, reconheçamos que somos pecadores. Venho
Senhor nosso Deus, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenham sempre fiel à doutrina aqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era no dias dos ázimos. Mandou-os prender e meteu na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo depois das férias da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro e disse-lhe: "Levanta-te depressa." E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: "Põe o cinto e calça as sandálias." Ele assim fez. Depois acrescentou: "Envolve-te no teu manto e segue-me." Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: "Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estendeu-se a toda a terra.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou aborrecido da liberação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me há de dar naquele dia, e não só a mim, mas a todos aqueles que tiveram esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia e de Filipe e perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje Pedro, esta coluna fundamental que Jesus escolheu para construir no mundo a sua igreja. Este Pedro que, se olharmos para a vida dele, não foi um homem de grande estudo, muito culto, foi um homem simples, um homem com um temperamento colérico, agitado. Quando vemos que André, seu irmão, foi chamá-lo para dizer que tinha encontrado o Messias, nós julgamos que ele foi logo, deve ter esperneado um bocadinho, segundo o seu jeito de ser, no seu temperamento, mas quando encontra verdadeiramente o Senhor Jesus, deixa-se apaixonar e abre totalmente o seu coração para a doutrina de Cristo e para seguir
seguir Cristo. Mesmo ao longo do tempo em que Pedro seguiu Jesus, sabemos que, em alguns momentos, ele também não compreendeu que Jesus seria um Messias espiritual. Também ele, quando Jesus dizia, aludindo à sua paixão, morte e ressurreição, que tinha que ir até Jerusalém para sofrer tudo isso, também ele, impulsivo, não deixaremos. O mesmo Pedro também que encontramos depois da prisão, no momento da prisão de Jesus. Vamos aqui acabar com isto. Pega numa espada de um dos soldados romanos e quer corta a orelha direita desse soldado. Também quando uns dos apóstolos e discípulos, junto com a sua mãe, vão junto de Jesus, querem pedir um lugar especial para eles. Também é Pedro com os outros. Ele também com os outros. Também ficam zangados porque aqueles estão a pedir algo especial. Mas o mesmo Pedro que, mesmo negando Jesus, abre totalmente o coração. Para nos dizer também a nós que, como filhos de Deus, como Igreja de Cristo, também nós caímos, também nós pecamos, também nós falhamos. É importante ver que, mesmo nesses momentos de queda, de falha, Deus não abandona. No momento em que Jesus nega conhecer Pedro, os olhos de Jesus cruzaram-se com os seus. Ele chorou amargamente. Quer dizer que próprio Jesus lhe deu a mão, mesmo no momento atroz de sofrimento, lhe deu a mão. E ele reconhece o amor de Cristo e responde ao mesmo Senhor com amor. O Evangelho que nós escutamos mostra-nos Jesus que quer fazer uma sondagem. Nós sabemos que, habitualmente, quando vai haver eleições, por outras razões também, se fazem sondagens. Jesus pergunta aos seus, que dizem as pessoas que eu sou. E eles dizem o que as pessoas dizem. Uns que é João Batista, outros que é não sei quantos antigos profetas que o ressuscitou. Mas Jesus não se fica por ali. Ele não quer sondagens dos outros. Ele quer palavras dos seus. E vós quem dizeis que eu sou? E a Pedro, este homem, chamamos impulsivo, que responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É esta paixão que tem por Cristo que faz com que o seu coração se vai abrindo e se deixe guiar pelo Espírito de Deus que também já habita nele, para ser um meio, um canal para que os outros reconheçam que Jesus é de facto o Messias. Pedro, pedra. Pedra significa algo rijo, algo duro, algo que não é fácil de partir. E Jesus confia a Pedro ser este que vai ser o garante do princípio da Igreja. Aquele que vai ser o que vai unir, congregar o início da Igreja. Para além de congregar, ele também tem os momentos de prisão, também tem os momentos difíceis, mas confia no Senhor, confia em Deus. Daqui que tínhamos que ver em Pedro também audácia. Audácia. Nem a prisão fazem com que ele se calme. Nem a prisão fazem com que ele deixe de ser evangelizador, que leva a sua missão até ao fim. Ele acredita que tem algo em si,
Esse algo é o Espírito de Cristo vivo e ressuscitado. E então ele caminha para ir anunciar o nome do Senhor Jesus. Mas caminha em comunhão, caminha unido aos outros. Outra realidade tão importante para nós hoje, não caminharmos separados, caminharmos juntos. Aquilo que a Igreja tanto fala hoje da sinodalidade, do caminhar juntos, não é de hoje, não é moda. É o que aconteceu no princípio da Igreja. Caminhavam juntos, unidos, faziam o mesmo caminho. E a grande preocupação era proclamar Jesus Cristo, o Salvador, vivo e ressuscitado. Era verdadeiramente evangelizar. O Evangelho, Jesus pergunta a Pedro, aos seus discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? A mesma pergunta nos faz a cada um de nós hoje: e vós quem dizeis que eu sou? É importante pensarmos na resposta que poderemos dar, porque às vezes ainda podemos pensar num Deus distante, num Deus que castiga, num Deus polícia. E para purificarmos estas ideias, irmos à essência de Deus. E vós quem dizeis que eu sou? Talvez nós respondamos rapidamente: tu és o Salvador do mundo, tal como Pedro. Mas irmos à essência de Deus. Mostrar aos outros, não só por palavras, mas também por ações, por atitudes, por testemunho, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é perdão, que Deus é ternura, que Deus é próximo, que Deus acima de tudo é Emmanuel, Deus conosco, está conosco, com cada um de nós. É nosso companheiro de viagem, nunca nos abandona. Amados irmãos e irmãs, celebrar São Pedro é celebrar este homem rude, mas que ao mesmo tempo tem um coração que se abre verdadeiramente ao Espírito de Deus. Olhamos para aqueles que Jesus escolheu como apóstolos e vemos que uns eram calmos, como por exemplo São João, evangelista, parecia ser tão calmo. Tem outros dois que eram dois trovões, chamados filhos do trovão, assim, com temperamentos impetuosos. E para vermos que na Igreja de Cristo, que somos nós, muitas vezes olhamos para a Igreja de Cristo, pensamos na Igreja de Cristo, o Papa, os bispos, os padres, o resto. A Igreja de Jesus somos todos nós. E vermos que nesta Igreja de Cristo cabemos todos, na Igreja física, a Igreja povo de Deus. Cada um com o seu temperamento, cada um com o seu jeito, e acreditando que ainda mais Deus dá-nos dons, muitos dons, que nós temos que pôr a render. E por a render não é nosso favor, por a render para completarmos aquilo que Paulo dizia e gritava: ai de mim se eu não evangelizar. Para viver concretamente esta missão que é de cada batizado, de cada cristão, de anunciar Cristo, evangelizar em casa, no trabalho, no café, nos divertimentos, por qualquer lugar que nós passamos. Sejamos justos com Pedro. Justos com Pedro, sentindo como ele foi audaz. Foi até Roma, e lá que sofre o seu martírio. Apesar de desencantos, e que vemos no fim de Quo Vadis, que ele voltava de Roma e Jesus ia para lá, e Pedro pergunta a Jesus: agora para onde é que vais? Eu vou para Roma, morrer por ti, não queres morrer por mim? Mesmo assim, Pedro entendeu que tinha que continuar a evangelizar. Sejamos evangelizadores hoje.
Acho que nas nossas igrejas precisávamos pôr muito uns dísticos grandes. Evangelizadores hoje precisam-se. E aqui esta comunidade pode olhar para o seu padroeiro e ver realmente. Cristo precisa de cada um de nós. De todos nós. O nosso feitio, a nossa maneira de ser, mas com as nossas virtudes, as nossas capacidades boas que Deus também nos dá e alenta para sermos seus evangelizadores. E hoje estamos também aqui a celebrar a profissão de fé da Lara, da Mariana e do Leonardo. Um abraço para ele, é? Mariana, Lara e Leonardo, só porque o nome não são. Então vocês hoje também estão aqui para fazer uma festa vossa. Vossa e toda a comunidade, vossos pais, vossos padrinhos, comunidade de São Pedro aqui, Santa Maria, começa a festa da profissão de fé. E vocês vão fazer a profissão de fé, que é retornar o sacramento que já receberam há muitos anos. É o sacramento do batismo. É a partir do sacramento do batismo que nós passamos a ser filhos de Deus, irmãos de Cristo, irmãos de Jesus, templos de Deus. Quer dizer, quando a gente vai para a rua, Deus vai connosco, somos como sagrados ambulantes a levar Deus aos outros. Então, é uma missão que receberam no batismo. Mas que hoje vocês, pela vossa boca, vão dizer, não é só que acreditam em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vão dizer que se querem comprometer verdadeiramente com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um compromisso de boca. Aqui falamos, dizemos, lá fora nós vivemos. Então o Conselho tem aqui três textos muito bonitos, os três simples que vocês trouxeram. O primeiro foi a Bíblia, e terminar os cursos, escutar a palavra de Deus e caminhar com fé. Então ler a Bíblia, isso é para qualquer pessoa, para aumentar, fazer crescer, para dar entusiasmo e audácia, para anunciar e evangelizar. Ler, rezar, meditar a Bíblia. Não deve estar em casa a fazer enfeite de sal. Usar. Depois trouxeram também a vela, era o sinal da esperança, e diziam: escolho ser sinal de esperança e levar a luz de Cristo aos outros. Quem é a nossa grande luz? É Cristo. É Cristo. E vocês agora mais responsáveis têm que mostrar aos outros essa luz. Têm que vocês, como todos nós aqui, começar por mim, Padre, temos que levar a cruz, mostrar a luz, que é Cristo. Sem pequenas luzes que falham, que às vezes ficam assim meio fraquinhas, mas que com a graça de Deus voltam a ficar fortes. Finalmente, falando do amor, trouxeram a cruz. Escolho viver no amor e seguir Jesus todos os dias. Pergunto a vocês, Jesus tem férias? Jesus faz pausa para café? Tira um dia de folga por semana? Não. Está sempre pronto para nós. E nós para ele vamos ter pausas, férias, descanso. Da catequese sei, vocês vêm na escola. Mas se quiser aos outros quem é Jesus e o vosso compromisso com Jesus, paramos, vai passar. Então que vocês sejam sempre fortes e valentes, para serem grandes testemunhos de Cristo, para que também muitos outros mais idosos, que às vezes vão sempre atardoados no caminho com Cristo, possam ver. Como é raro seguir Cristo. Como Pedro também disse, como é belo seguir Cristo. Para terminar com todos, Pedro seguir Cristo até o fim, até o martírio.
Tal como Cristo foi martirizado e crucificado na cruz é que morreu, também Pedro quis morrer na cruz. Mas não queria ser crucificado de cabeça para cima como Jesus, um sinal de grande humildade. Quis ser crucificado de pernas para o lado. Ele dizia: não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. Primeiro. E em segundo lugar, porque de cabeça para baixo olhava melhor para o céu e para o alto. Seja pondo sempre para o céu e para o alto e veja como Pedro, que Deus nos criou para vivermos no mundo, mas vivermos com Ele para também termos a esperança um dia estar com Deus no céu. Mas a gente já pode viver o céu aqui na terra, não pode? Pode. Se formos bons cristãos, todos nós já construímos o céu aqui na terra. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Ao acendermos as nossas velas, revivamos a chama da nossa fé, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. Quem se abriu ao amor de Deus, acolheu a sua voz e recebeu a sua luz, e não pode guardar este dom para si mesmo. É uma luz que se reflete de rosto em rosto. A luz de Jesus brilha no rosto dos cristãos como num espelho, e assim se difunde, chegando até nós, para que também nós possamos participar desta visão e refletir para os outros a sua luz. Da mesma forma que a luz do círio, na liturgia de Páscoa, acende muitas outras velas. A fé transmite-se de pessoa a pessoa, como uma chama se acende noutra chama. Por isso, uma fé que não se apega, apaga-se. Caríssimos jovens, recebei a luz de Cristo. No batismo tornaste-vos luz em Cristo. Vivei sempre como filhos da luz. Vibrai na fé, para que quando o Senhor vier, possais ir ao seu encontro, com todos os santos, no reino dos céus. Agora vamos colocar todos de pé para que estes jovens também nós professarmos a nossa fé. Recordando o vosso batismo, convido-vos a renunciar ao pecado e a professar a vossa fé. Por isso, o fazemos de velas acesas, que são o símbolo da presença de Cristo. Dizei-me, pois, renunciais a toda a maldade para viveres uma vida digna, livre, nobre, grande e bela? Sim. Renunciais a todo o egoísmo para seres acolhedores, amigos capazes de perdoar, disponíveis para servir? Sim, renuncio. Renunciais a toda a indiferença religiosa para viveres como amigos de Deus, cheios de ternura e misericórdia? Sim, renuncio.
Credes neste Deus, que é Pai, que ama o homem e o mundo? Sim, creio. Credes que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias esperado, o Salvador do mundo, que derramou o seu sangue para selar a nova aliança? Sim, creio. Credes que o Espírito Santo habita em nós e que a força que nos convida a viver a vida nova recebida no batismo? Sim, creio. Credes na Igreja, formada por todos nós, os discípulos de Jesus? Sim, creio. Hoje renovamos o nosso batismo e afirmamos a nossa fé. Queremos levar esta luz connosco e vivê-la todos os dias. Comprometemos-nos a seguir Jesus, a fazer o bem e a construir paz onde estivermos. Agradecemos aos nossos pais, padrinhos, sacerdotes e catequistas por nos guiarem desde o dia do nosso batismo e por estarem sempre ao nosso lado. Agradecemos também à comunidade por nos acolher com carinho e esperança. Hoje professamos a nossa fé. Amanhã queremos vivê-la. Pedimos ao Espírito Santo que nos guie e fortaleça e comprometemos-nos a continuar a crescer na fé, participando na vida da Igreja e colocando os nossos dons ao serviço da comunidade. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja. Que nos gloriamos professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma salva de palmas para estes jovens. Podem apagar as velas. Também, se calhar, é melhor apagarmos as que estão na Assembleia para não haver acidentes. Depois lá podem levar de recordação. Irmãos e irmãs, elevamos a nossa prece a Deus Pai, quem recebemos o dom da fé, pedindo que nos ajude a viver os compromissos do nosso batismo, rezamos dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta que é Deus quem governa através das dificuldades deste mundo. Oremos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja. Oremos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para todos os que, exemplo de São Paulo, anuncia o Evangelho de Cristo, para que nos livre de todo o mal. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos jovens que hoje celebram a sua profissão de fé, para que mantenham a chama do batismo acesa e sejam testemunhas corajosas do Evangelho. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pais e padrinhos, para que continuem a apoiar esses jovens com o seu exemplo da vida cristã e amor. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos catequistas e educadores, para que sejam recompensados pela sua dedicação e continuem a transmitir a palavra de Jesus com alegria. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos, para que o Espírito Santo renove a nossa fé e nos fortaleça na vivência do amor fraterno. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, escutai as preces da vossa Igreja, fortalecei em nós o dom da fé, para que, professando-a com as nossas palavras e obras, possamos alcançar a vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Uvas já madura, em cachos de anuí.
Orai, irmãos, para que a nossa e a vossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, sobre os seus mãos, o sacrifício para que o seu nome venha toda a Santa Igreja. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos una intimamente a vós ao celebrarmos este divino sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar uma única família de Cristo, agora associada na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santos, a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, a lembrar António Cabral Monteiro e sua esposa, Margarida Cabral. Lembremos também todos os sacerdotes que já serviram esta comunidade e que já partiram para a casa do Pai. Nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Pedro e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Nesta hora vamos rezar e cantar como Jesus nos ensinou. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não te digo que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja, que assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. O Padre Galvão também quer vir ser presente, que veio no ofertório. Como diz o Evangelho, não temos ouro nem prata, mas é com carinho que também lhe damos uma lembrança desta festa. Depois, antes da bênção, como são só 3, vamos dar os diplomas, damos a bênção e depois a incensação da imagem do nosso padroeiro. Bem-ajam a todos, viva São Pedro, viva Santa Maria. Leonardo, Mariana, obrigado ao Sr. Padre Carlos e ao Sr. Padre João por me convite para vir aqui a Santa Maria. Se não fosse para vir a esta festa, não ia conhecer ainda Santa Maria. E das Açores que não conheço. Por isso fico o meu agradecimento. O Sr. Padre João foi para o seminário e era parte dele, é que foi para lá. Depois eu teve o juizinho na cabeça e chegou feio. E eu falei para o Sr. Padre Carlos. Na palavra final, justamente aos pais. Não pensem que já têm 12 anos, os vossos filhos fizeram a profissão de fé, agora que se desenrasquem. Não, vocês pais continuam a ser responsáveis na educação humana e cristã dos vossos filhos. O vosso exemplo, o vosso testemunho é fundamental. Continuai a trabalhar com eles para serem também todos juntos firmes na fé. Não vamos alongar mais, porque a gente já vai aqui no celador e lá vamos levar mais a última precisão. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuamos em paz e o Senhor nos acompanhe.